Irmãos, eu não sei o que é pior, morrer com vírus ou morrer com gás carbônico, né? Com essas máscaras, mas é necessário. Irmãos, é um prazer novamente poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Ontem nós falamos a palavra de Deus sobre a nossa esperança, né? Que temos em poder saber que um dia, apesar dos sofrimentos que passamos, nós estaremos com o Senhor no céu, e nossos irmãos que já partiram, eles estão lá com o Senhor no céu. C.S. Lewis escreveu um livro, um dos trechos do livro, ele tem uma passagem, no livro se chama God in the Dock, e ele diz assim: o homem antigo vinha a Deus como um acusado ao juiz. No caso do homem de hoje, os papéis se inverteram. Ele é o juiz. Deus está no banco dos réus. O homem é um bem generoso. Se Deus tivesse uma boa razão em sua defesa para ser o Deus que permite a guerra, a pobreza, a doença, estará então disposto a ouvi-lo. O julgamento talvez até acabe na absolvição de Deus, mas o fato importante é que o homem está no banco dos magistrados e Deus no banco dos réus. C.S. Lewis, interessante. Nós queremos explicação para tudo que acontece ao nosso redor. Todos nós queremos, ou talvez perguntamos, quando surgiu essa pandemia esse ano, por que Deus está permitindo isso? Porque isso está acontecendo desde março para cá. Aliás, quando o vírus chinês começou na China, desde novembro para cá. Por que isso acontece? Aí nós vamos encontrar então culpados, né? É um, é outro, é China, é isso, é aquilo, outro. Por fim, acabamos perguntando para o Senhor: Deus, por que o Senhor permite essas coisas? Por que o Senhor permite que coisas ruins aconteçam e essas coisas venham afligir o teu povo? Jonathan Edwards, ele escreveu um livro, aliás, em um sermão no século XVIII, intitulado Pecadores nas mãos do Deus irado. Hoje, se a gente fosse escrever um livro, né, seria Deus na mão de pecadores irados. Hoje a gente quer colocar, assim como disse C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um grande escritor cristão. Nós estávamos no banco dos réus dando explicação para Deus. Hoje nós colocamos Deus no banco dos réus, pedindo que Deus, nós iradamente falando, queremos que Deus nos explique por que certas coisas acontecem. Coisas que nos afligem, que nós não aceitamos, queremos que Deus explique para nós o que acontece. Mas, irmãos, Deus continua sendo Deus. Apesar daquilo que aconteça conosco, não, Ele continua sendo Deus. Hoje eu quero falar sobre a providência divina. O livro de Jó é um livro interessante para falar sobre a providência divina. Há 10 anos atrás, no mês de abril, eu estava esperando para o nascimento da minha segunda filha. Ela esteve aqui ontem. Os irmãos, alguns conhecem a história, outros não. Tinha voltado do Ceará, de servir a Deus na igreja do Icó, tinha chegado em Rio Branco. Estava quase 9 meses em Rio Branco, a minha terra, para ser pastor na igreja do Aviário. E no dia 18 de março, a minha esposa, que faleceu, teve um problema causado por uma eclâmpsia, e então teve um ataque, caiu debaixo da mesa, se batendo, e ali começou a ter uma convulsão muito grave e parou de respirar. Eu lembro que naquele dia eu só orei, naquele momento era por volta de 1 da tarde, eu orei, e a Suzana, que hoje está viva, se batendo na barriga, né, e
ali sufocadamente. Eu não questionei a Deus, eu só falei: Senhor, o Senhor vai levar as duas agora, né? E a Sofia, na época eu tinha 2 anos de idade, estava ao meu lado, disse: papai, o que é que está acontecendo? Eu falei: meu filho, eu não sei, eu acho que a sua mãe e a sua irmã vão morrer agora. Aí ela: mas é? Eu falei: estava só eu e ela em casa. A casa fica atrás da igreja, mas a igreja do Aviário é como essa assim, e atrás é a casa pastoral. E eu falei: eu não sei. E aí eu senti, a pulsação não tinha, e a Suzana dentro da barriga dela se batendo. Eu orei e falei: Senhor, as duas nesse momento você vai levar? Passou uns minutos, ela voltou com aquela respirada forte, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei: eu não sei. Você teve um ataque, caiu, desmaiou. Levamos para o hospital, mais ou menos às 4 da tarde. O médico tirou a Suzana, fez uma cesárea. A minha esposa foi colocada no coma para tratar o eclâmpsia. 28 dias depois, ela faleceu. Mas um dia antes, a gente, esses 20 dias indo e voltando para o hospital, 20 e poucos dias indo e voltando para o hospital, todos os dias, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes por dia. Isso, ela faleceu numa quarta-feira. Numa terça-feira, um médico tinha me chamado e tinha dito: olha, a sua esposa, ela tinha pego uma infecção generalizada, a sua esposa não morre mais de infecção, ela vai estar bem, e amanhã a gente tira ela do coma e vai para a enfermaria. E naquele dia eu fui para casa alegre, contente, já estava fora de risco. Mas só quando foi 4 da manhã, a médica me ligou: sou o seu Valdenilson, esposa da fulana de tal? Falei: sim. Aí ele disse assim, ela disse: olha, seu Valdenilson, eu sinto muito, mas a sua esposa acabou de falecer. Aí eu falei: foi? A primeira coisa que veio no meu pensamento foi esse texto aqui de Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, que tem o direito de administrar, ó Pai, as nossas vidas como o Senhor quiser. O Senhor é o Deus da nossa providência. Nos ajuda, ó Deus, a aceitar os teus planos e a nos submetermos e sabermos que, apesar do que acontece, o Senhor está no controle de todas as coisas. Dá-nos a direção, ó Deus, para entender e viver a tua palavra. Nós não temos capacidade nem condições de expô-la, entendê-la, expô-la, mas pedimos que o Senhor cumpra a tua promessa dada a Jesus, que nos guiaria a toda a verdade. Em nome de Jesus pedimos nesta noite. Amém. O livro de Jó, irmãos, nos dá algumas respostas sobre a questão da soberania de Deus. O livro de Jó, ele não dá uma resposta que queremos ouvir, que queremos ter como uma explicação de Deus para o que ele faz. Ele não está preocupado em dar uma resposta necessariamente. Às vezes, quando nós passamos por sofrimentos, a nossa atitude, quando as coisas começam a ficar difíceis na nossa vida, como quando enfrentamos momentos difíceis na vida, a gente quer logo uma explicação. A gente quer logo uma solução e uma explicação. A gente quer que Deus se explique, se Deus é o nosso Pai, por que Ele está permitindo acontecer coisas na nossa vida. Porém, entretanto, quando nós vamos ler o livro de Jó, na maioria do livro Deus permanece como? Calado. Dizendo assim: eu não tenho, em outras palavras, talvez, se você conjectura a minha, eu não tenho explicações, eu não te devo explicação. Deus não precisa dar explicação pelo que Ele faz ou como Ele administra a nossa vida. Mas no final, o que a gente precisa entender é que a nossa fé, o livro de Jó vai direcionar.
para que a gente possa centralizar a nossa fé não no sofrimento em si, não no problema em si, aliás, mas em Deus. Os sofrimentos que são apresentados nos servem de forma pedagógica para trabalhar a nossa vida. Grandes homens de Deus passaram por sofrimento. E necessariamente, irmãos, o que vem na nossa cabeça, muitas vezes, é que a maioria das pessoas pensam assim: se a pessoa está sofrendo é porque está em pecado. Pode ser, mas nem sempre. O livro de Jó complica um pouco mais essa questão do sofrimento, porque a questão é: como pode eu, um servo de Deus, estou servindo ao Senhor com fidelidade, procuro fazer tudo o que é certinho, faço o que a Bíblia manda eu fazer, aí Deus vai e permite que venha mazelas sobre a minha vida. Deus permite que eu pegue uma doença terminal e morra, corra o risco de morrer. Deus permite que acidentes aconteçam comigo ou com queridos meus. Como é que pode? Por que o Senhor? E alguns de nós acham que Deus é injusto por fazer isso, por permitir que essas coisas aconteçam. Mas, irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus, Ele é soberano, Ele administra, Ele tem um direito. Ele tem o direito de administrar a nossa vida, não da forma que queremos, e a forma como Ele administra, Ele também tem o direito de não dar explicação, se Ele não quiser dar. Mas nós somos tentados muitas vezes a colocar Deus na parede e querer que Deus se explique. A gente é tentado a colocar Deus no banco dos réus e querer que Deus nos dê explicações. Algumas teologias até exigem isso, olha assim, como se Deus colocasse Deus no canto e exigisse a bênção de Deus. O Senhor tem que fazer, tem que me abençoar, mas não é assim. Como pode um Deus? Mas as questões ainda ficam na nossa mente, que aguçam mais ainda a nossa intranquilidade do nosso ser, do nosso coração, que prejudica e nos causa, se a gente não tiver cuidado, a uma crise existencial mais profunda. Que quando nós começamos a pensar, como pode um Deus de bondade fazer um mundo tal qual é, onde há sofrimento e onde tanto padece? Esse é um dos grandes problemas da filosofia. Deus é bom? Sim. É todo poderoso? Sim. Esse é um problema que bagunça a cabeça dos filósofos e por isso que eles negam Deus. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que as coisas ruins acontecem? Se Ele é bom e é todo poderoso, por que Ele permite que as coisas ruins aconteçam? Aí a negação no silogismo da lógica, na filosofia: então Deus não é bom e nem existe, porque existe o mal. Essa é a conclusão que eles chegam. Mas Deus é bom e permite que as coisas ruins aconteçam. Mas nós precisamos, irmãos, às vezes a gente não precisa nem querer saber o porquê as coisas estão acontecendo. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é somente continuar entendendo que o Senhor tem o direito de administrar a nossa vida dentro da sua soberania, dentro da sua providência. A palavra Jó, ela significa perseguido. Jó foi escrito por volta de 2000 anos antes de Cristo. Talvez ali no período de Abraão, ou um pouco no período dos patriarcas, no período patriarcal. Por que isso? Porque a gente vê que o sistema de adoração era muito antes do sistema levítico, Era onde o próprio pai cuidava da família. Não tinha o sistema estabelecido ainda. O pai cuidava da família, o pai fazia sacrifício pelos filhos, e Jó faz isso. Tem todas as características desse tempo de adoração. Então a gente infere que seja nesse período lá que Jó foi escrito. Jó, ele traz uma lição importante, irmão, sobre uma série de questionamentos que a gente faz. Um desses é esse que eu já falei, Deus é bom? Sim. Mas por que o mal ainda chega na minha vida?
porque Ele permite que o mal aconteça comigo? Se Ele é justo, aí a gente não vai falar sobre isso, mas por que Ele não pune logo o pecado? Porque o pecado não é julgado. Há outros questionamentos são: será que Deus realmente cuida dos seus? Então são vários, mas a gente nós não iremos nos ater a essas questões. O que eu quero me ater hoje à noite, irmãos, é sobre a providência soberana de Deus. Deus é soberano e Ele governa de forma absoluta o universo e tudo que pertence a Ele. Quando a gente fala de soberania de Deus, nós estamos tratando da questão da sua grandeza. Como diz Daniel, não há quem possa deter a mão nem lhe dizer o que você está fazendo. É disso que eu quero. Nós não temos o direito, nem devemos ser a petulância em questionar o Senhor pelo que Ele faz. Como eu já falei, às vezes nós, quando acontece algo estranho conosco, a gente, como comecei falando a questão do C.S. Lewis, no livro God in the Dock, ele diz: olha, a gente quer colocar Deus no banco dos réus. E a gente quer que Deus se explique para nós, porque Ele está permitindo que coisas ruins aconteçam, mas Deus não deve explicação. Ele é onipotente, Ele é soberano. Ele é o Rei das nações, Ele governa as nações, como diz no Salmo 115, 3, e como diz no Salmo 22 e 28. Ele governa as nações, Ele estabelece reino, Ele derruba impérios, Ele determina o curso da dinastia, segundo o que lhe apraz, segundo o que Ele quer fazer. Ele não deve explicação a ninguém. Então, na providência do Senhor, a gente tem essa questão. Tem a questão que Deus, Ele é soberano e Ele pode e faz do jeito que Ele quiser. Mas a providência de Deus é não só quando Ele faz do jeito que Ele quer, mas a providência também de Deus é relacionada à preservação de todas as coisas, aonde Ele preserva as coisas. Deus é o responsável por manter, sustentar, cuidar de todas as coisas que Ele criou, como diz Paulo no Atos 17, 28. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. Mas Deus também, irmãos, Ele é responsável pelo governo, pela administração. Então, quando nós falamos em providência, é a forma como Deus administra a existência, a forma como Deus cuida, como Deus preserva as coisas. Deus controla todas as coisas. Ele tem o direito de dirigir a história. Se eu lhe disser que essa pandemia pegou Deus de surpresa, não pegou. Não pegou. Se eu lhe disser que desde a eternidade Deus sabia que essa pandemia ia acontecer, sim. No ano de 2000, viria da China, Ele sabia que ia acontecer? Sim. Que iria morrer muita gente? Certamente. Mas e aí? Quem é o culpado? Não vamos falar sobre isso. Por que Deus permitiu? Porque Ele quis. Deus, Ele é soberano e Ele tem um direito de governar a nossa vida como lhe apraz. Ele é soberano e tem o direito de governar a nossa vida, a história, o curso da humanidade como Ele achar melhor. A questão não está na forma somente como Deus administra. A questão está na nossa submissão e no nosso andamento, no nosso procedimento, de como nós vamos nos reagir quando Deus nos administrar a existência, a nossa existência, a vida, o curso da história, e quando essa administração nos afeta profundamente como está afetando agora. E Deus, Ele sendo o Deus da providência, Ele pode administrar do jeito que Ele quiser. Ele tem um direito de fazer isso. E eu quero apresentar para os irmãos 3 tipos de providências pelas quais o Senhor, com todo o direito soberano que Ele tem, Ele pode administrar a nossa vida. E a primeira delas, irmãos, é exatamente, então pense nisso, Deus soberanamente
tem o direito de administrar a nossa vida como lhe apraz. E nós, os seus servos, não temos o direito de dizer o que o Senhor está fazendo. Não. Só de nos submeter ao seu plano. Jó, quando ele recebe a notícia aqui de tudo que tinha acontecido, nós vamos já ver, ele não quis fazer questionamentos ao Senhor. Ele só disse, olha, em outras palavras, o Senhor deu, o Senhor tomou. A vida é sua, o Senhor administra como o Senhor quiser. E Jó só teve uma atitude: adorar o Senhor. Diante disso, irmãos, a gente vai falar sobre 3 tipos de providência. Primeiramente, começando, a primeira forma como Deus administra a nossa vida, é interessante que na maioria da nossa história, é dessa forma que Ele administra, que é a providência fácil. Capítulo 1, verso 1 ao 5, narra a história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 10 filhos, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal que a seu serviço, de maneira que este era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. Decorrido o turno de dias, banquete de seus filhos, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia continuamente. O que a gente vê nessa primeira parte aqui, irmãos, é à medida que vivemos a vida cristã, nós precisamos reconhecer que a maioria do nosso tempo, da nossa vida, a gente passa por momento fácil da vida. E nesse tempo de felicidade, de prazer familiar, de ter os amigos, as festas, de alegria, é muito fácil viver o cristianismo nessas horas. E são tempos que, em sua maioria da nossa vida, é tempo que Deus prepara para nós vivermos. A gente vive uma vida fácil, no sentido de que nós não passamos por tantos problemas na nossa vida. E Deus, por sua bondade, administra a nossa vida dentro dessa facilidade, dentro dessas bênçãos que a gente enfrenta na maioria dos nossos anos. Jó, ele estava aqui nesse momento, a vida tranquila, homem íntegro, aquele homem que é totalmente em conformidade com a verdade, que não tem uma vida de 2 caras, não tem nada com que ele acuse, não tinha sujeira na vida dele. Um outro adjetivo qualificante de Jó era o fato que ele era reto, essa ideia que ele enfatizava uma pessoa correta. Era uma palavra colocada no Antigo Testamento para Deus, né? Jó vivia dessa forma, integridade, retidão. As pessoas que olhavam, viam o seu testemunho, como ele servia ao Senhor. Jó tinha essa integridade, temia o Senhor, era um bom pai, era um homem que servia ao Senhor, cuidava bem dos seus filhos, se preocupava com a vida dos seus filhos, cuidava de edificar a sua casa, se desviava de tudo aquilo que era errado. E ali ele tinha a sua vida familiar correta, a sua vida espiritual muito bem. A sua vida material, era um homem extremamente rico, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas. Homem respeitado, ninguém semelhante a Jó na terra. O próprio Deus reconhece isso. É o próprio Deus que diz isso. Homem abençoado, no verso 9, mostra a bênção na vida dele. Satanás diz: olha, o Senhor abençoou demais Jó. Ele era um homem abençoado.
Jó era aquela pessoa que vivia uma vida sem provação, sem dificuldades, sem lágrimas, sem tristeza. E nesse tempo que quando a gente está sem dívida, sem preocupação, sem lágrimas, sem tristeza, onde nossos filhos têm saúde, onde nós temos saúde, aí é fácil a gente louvar e reconhecer a bondade de Deus, não é verdade? Nessa providência, nesses momentos bons, a gente louva a Deus, a gente agradece ao Senhor. Fica fácil de a gente se submeter a Deus, de a gente louvar a Deus, de a gente caminhar pela fé, de a gente procurar ter uma vida piedosa, de a gente achar que Deus está corretíssimo, sempre está correto, por nos dar os melhores momentos, as melhores coisas da vida, para que a gente possa desfrutar. Fica fácil a gente seguir o cristianismo e reconhecer a soberania de Deus quando tudo nos é favorável. Interessante, irmãos, como já falei, a maioria da nossa vida é vivida dentro dessa providência fácil. E na providência fácil, às vezes, nós até reclamamos por bobagem, sim, mas nada nos constrange. E às vezes a gente reclama por causa de uma simples falta de contentamento. Porque a gente não tem o que a gente acha que deveria ter. E às vezes a gente fica inquieto e quer reclamar. Mas Deus administra a nossa vida com momentos bons, com momentos agradáveis em família, na igreja, com amigos. Está tudo bem. Assim a vida é boa. Não é verdade? Aí é legal. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Amém por isso. Mas vamos continuar a leitura. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás não está no inferno não, viu? Essa ideia que Satanás está no inferno é uma mentalidade da Idade Média, de que Satanás é o chefe do inferno. Também ele não é. No inferno Satanás vai ser réu, vai sofrer também a eternidade, né? E aqui ele está solto por aí. Ele responde para o Senhor. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha só, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, de balde te teme a Deus? Acaso não cercaste de concebe, ou seja, a ideia: olha, Senhor, Jó só te louva, te exalta, só tem porque o Senhor dá uma providência fácil para ele. O Senhor só permite que ele viva momentos bons. Satanás é muito, desculpa a palavra, esperto, mas sagaz. Só momentos bons, o Senhor cerca ele de tudo. O Senhor mima Jó. Aí é fácil te servir. É fácil reconhecer a tua soberania. É fácil louvar a ti, porque o Senhor está mimando Jó em tudo. A ideia aqui, irmãos, é que Satanás faz acusações. Ele faz acusações contra Deus e contra o caráter do Jó. Verso 9 e 10, né? Acaso cerca ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e a seus bens, olha, o Senhor deu tudo para ele, deu uma boa família, deu filhos, deu prosperidade. Ele só é assim porque Jó, o Senhor barganha com Jó. Ele faz aqui acusação ao caráter de Deus comprar Jó. O Senhor é adorado porque o Senhor abençoa Jó. Aí é fácil. O homem viver uma vida abençoada é fácil ele
É essa acusação que Satanás faz. Satanás acusa Deus de ser um bajulador, de comprar Jó, de que Jó é um interesseiro. Ele acusa de Jó ser interesseiro, e Jó só não blasfemava, e Jó só era o que era, só servia a Deus naquelas qualidades que Deus o adjetiva, porque Deus paga para ser. Essa é a acusação de Satanás. Aí Deus vai mostrar para Satanás que não. Aí aqui a coisa não fica muito boa para a vida de Jó. Antes a providência era fácil. Agora a coisa fica difícil. Aí agora vem um tempo de providência difícil. Quando eu digo providência, entenda como o método de Deus administrar a nossa vida. Teve momento que ele administrou a vida de Jó com a providência fácil, maravilhosamente falando. Aqui, segundo o que Satanás diz, só bênção, bênção e bênção e bênção. Aí fica fácil não blasfemar contra o Senhor. Mas Deus vai provar para Jó não, para Satanás não. Aí Satanás diz: estende, porém, a tua mão e toca-lhe. E tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra mim. Aliás, estende e verás que não blasfema contra ti na tua face. Verso 12. Disse o Senhor a Satanás. Aí aqui começa a ficar difícil. Eis que tudo quanto ele tem está a teu poder. Somente contra ele não estendes a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu, aí narra a história. A providência, Deus permitiu que Satanás trouxesse um momento de terrível na vida de Jó. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, nas festas que eles faziam, Veio um mensageiro e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. A sequência da história, irmãos, é que Jó, agora Satanás começa a trazer, dentro da permissão de Deus, ele administra a nossa vida permitindo que momentos ruins aconteçam conosco. Na nossa história, Deus tem um direito de fazer isso. E ele permite que esse momento ruim aconteça com Jó. Jó perde os filhos. Jó perde todas as suas riquezas. Mas a grande questão que coloca aqui é: por que nós de fato adoramos a Deus? Por que nós de fato reconhecemos a grandeza de Deus? Será que Satanás, os argumentos que Satanás apresenta, estão corretos? Estão não. Mas alguns de nós muitas vezes, irmãos, só adora e serve a Deus como Deus merece nas circunstâncias das argumentações de Satanás. Parece que quando as coisas ficam difíceis para nós, a nossa tendência é esfriar com o Senhor, é achar que Deus está sendo injusto conosco. Essa argumentação, esse raciocínio não é divino. Esse raciocínio é satânico. Quando as coisas estiverem começando a ficar ruim para a sua vida, e quando nós começamos a questionar, a não aceitar, a gente está exatamente seguindo a proposição que Satanás propôs. Olha, o homem só te adora porque o Senhor barganha com ele. E Deus não barganha, irmãos. A nossa adoração não é por barganha.
devemos adorar, continuar servindo a Deus. Nós amamos a Deus e o servimos por aquilo que Ele é. Independente se a providência é fácil ou difícil, independente se Ele administra a nossa vida com uma vida boa, de saúde, de prosperidade, de sucesso, ou se de uma hora para outra Ele permite que coisas ruins nos atinjam, Ele continua sendo Deus. Mas muitas vezes essa não é a nossa visão. A nossa visão é: se Deus está permitindo que coisas ruins aconteçam conosco, o que é que a gente faz? Começa primeiro a questionar. Começa primeiro a querer que Deus dê explicação. Começa primeiro a querer achar que Deus não está sendo tão bom. Começamos a entender que Deus está errando, que Ele não está sendo o que Ele prometeu. E aí começa a ficar difícil as coisas. Fica difícil a gente se submeter. O esfriamento gera um problema na questão de louvar a Deus. Fica difícil a gente caminhar na fé. Para alguns, não para todos. Fica difícil a gente se submeter à vontade de Deus. Imagine se você, de uma hora para outra, viveu aí 50 anos, 30 anos, só momentos bons, felizes na vida. Aí você descobrisse amanhã, se você se sentisse mal hoje à noite, aí fosse ao médico amanhã, aí o médico dissesse: olha, fulano, você está com câncer. E você tem poucos dias de vida. Ai, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Esquece de toda a bondade de Deus na vida toda que passou. Aí começa a questionar Deus somente no tempo. É assim muitas vezes que a gente age quando a providência, quando Deus administra a nossa vida com tempos difíceis. Mas Jó, ele agiu diferente, irmãos. Nessa providência difícil, a reação de Jó, veja como ele foi. O que ele teve. Chegou depois de tudo que acontece com ele. Perdeu a riqueza, perdeu os filhos. A coisa não fica boa para o lado dele. Chega então a história. Verso 20. A reação de Jó. Verso 19 diz: eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu os 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Eu só escapei para trazer aqui relacionado a sua riqueza e a morte dos seus filhos. Encerra aqui a história. Jó então passa a questionar o Senhor. Jó começa então a dizer: oh Deus ruim, que Deus terrível, malvado comigo. Como é que Ele leva todas as minhas riquezas? E como é que Ele permite que meus filhos morram? Que Deus ruim. Foi assim que Jó fez? Não. Ele só entendeu que Deus tem o direito de administrar a nossa vida como Deus quiser. Então Jó se levantou, ele ficou, claro que contrito, a ideia aqui é contrito, coração, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, a ideia de tristeza sim, porém uma tristeza submissa. Não é aquela revolta que muitas vezes a gente começa a questionar o Senhor, a partir de um coitadismo, de enaltecimento do nosso ego. Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor é injusto. Isso são pessoas egoístas que fazem isso, ou que se centraliza o ego no coração. Jó foi diferente. Ele perdeu tudo,
filhos, riquezas e filhos. A notícia chega a ele. Jó fica contrito, submisso ao plano soberano de Deus no tempo difícil. O que é que Jó diz? Disse Jó: no saí, ele adora o Senhor. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. Ou seja, não trouxe nada, O Senhor é que deu. O Senhor foi o Deus da providência para me dar tudo. E o Senhor tomou, porque Ele administra a vida como Ele quiser. Bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente teria a mesma razão? Ou seja, será que a gente teria a mesma reação se o momento de providência difícil chegasse para nós? Será que a gente ia entender o projeto de Deus? Senhor, obrigado. Senhor, é duro, mas eu aceito. A gente não faz isso. Quando as coisas começam a ficar ruins ao nosso redor, o nosso ego, a gente tira a gente do meio, centraliza o ego no coração, a gente começa a encontrar os culpados por estar nos ferindo. É verdade? Nessa pandemia a gente viu muito isso. Está vendo ainda. Os chineses são os culpados. É verdade? O fulano é culpado. As pessoas estão morrendo, o Beltrano é o culpado. Aí por fim, Deus é o culpado. Deus é soberano, irmãos, Ele administra como Ele quiser. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por mais que o momento fosse ruim, Jó, ele entende que Deus administra a nossa vida e administrava a sua vida. Ele passando por providência difícil, por tempos difíceis, ele nos ensina que Deus é soberano e tem o direito de governar as nossas vidas da maneira que Ele quiser. Jó não tinha absolutamente feito nada que merecesse enfrentar a providência difícil. Mas foi Deus que quis. Olhando da perspectiva do pensamento humano, conversando na faculdade com alguns pensadores que querem entender de Bíblia e não entendem, eles dizem assim: Deus é injusto. E o interessante é que o homem ateu, ele diz isso: Deus é injusto, olha o que ele fez com Jó. Você disse que Deus é bom, mas olha a história de Jó, e eles conhecem. Mas o problema é quando a gente ouve isso de um ateu, tudo bem, ele não conhece Deus, mas o problema é que a gente ouve isso de crente, de achar que Deus comete erro. Existem pensamentos cristãos liberais que acham que Deus cometeu erro com Jó. Mas Deus não comete erro, irmãos. Ele tem um direito de administrar a nossa vida do jeito que Ele quiser. Pedro também pensa da mesma forma. Pedro, ao escrever a primeira carta, ele vai dizer: olha, se necessário, 1 Pedro capítulo 1, que sejais contristado com várias provações. Se Deus achar que na minha vida ou na sua vida precisa de uma provação um pouco mais acentuada, Ele tem o direito de mandar essa provação. Se Deus achar que chega a hora de nos levar, Ele nos leva. Se Deus achar, Ele sabe de todas as coisas. Mas a questão é como nós vamos nos comportar nessas horas. De entender essa soberania como Jó entendeu. Jó, ele entendeu essa administração de Deus na sua vida. Mas não foi somente Jó, irmãos. Eu lembro também do rei Josias, segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 10.
Quando os inimigos começam a rodear a cidade, o rei Josias só tem uma atitude: Senhor, eu não tenho força para encarar, o problema aí é grande demais. Mas uma coisa eu sei: os meus olhos continuarão no Senhor. Eu continuarei servindo e adorando ao Senhor. Isaías capítulo 37, o rei Ezequias, quando Senaqueribe manda, o exército chega, quando o momento difícil se aproxima para eles, não tinha escapatória para Israel, o rei Ezequias só tem uma atitude: diz, olha, o Senhor, ele entra para o templo e adora o Senhor. O nosso problema, irmãos, é que nós não adoramos a Deus. Nós não exaltamos a Deus como deveríamos exaltar. Quando as coisas ficam difíceis na nossa vida, a maioria de nós acha que Deus perdeu o controle. Apocalipse capítulo 4 narra o período de início de tribulação. Narra o período onde na terra começa o caos terrível, que nunca houve naquele jeito como vai acontecer. Nós não estaremos mais aqui. Mas ao mesmo tempo que começa aquele caos, debaixo da permissão de Deus, a gente vê que uma pessoa continua. O que é uma coisa que se repete muitas vezes em Apocalipse 4, várias vezes, que aparece bem nitidamente. O Senhor continua aonde? No trono, tendo controle do universo. O nosso problema é que às vezes nos aparente caos que acontece na nossa vida, ou até mesmo nos reais caos que acontecem na nossa vida, nos momentos difíceis, no momento de prova, a gente tem a tendência de achar que Deus perdeu as rédeas, que Deus perdeu o controle, ou que as coisas pegaram Deus de surpresa. Isso quem pensa é a teologia liberal, chamada teísmo aberto ou teologia relacional. Se você perguntar para um defensor desse teísmo aberto, eles vão dizer que essa pandemia pegou Deus de surpresa. Aí se você pergunta para um conservador igual a nós, não pegou, Deus sabia e permitiu. Agora, por que ele permitiu? Quando a gente morrer, a gente pergunta para ele quando chegar lá. Mas que ele sabe o que está fazendo, ele sabe. Assim é a vida de Jó. A atitude correta nossa, qual deve ser a nossa reação na providência difícil? Na providência fácil, Jó adorava a Deus, certo? Certo? Na providência fácil, Jó servia a Deus, certo? Certo. Na providência difícil, Jó ficou revoltado contra Deus, certo? Errado. Qual foi a atitude de Jó? A mesma. As coisas estão boas para mim? Glória a Deus, eu adoro a Deus. As coisas estão difíceis para mim? Glória a Deus, continuo adorando a Deus. Mas sabe qual é o problema? É que essa não é a nossa atitude. O problema é que muitas vezes a proposta de Satanás, o homem só faz isso, Jó só faz isso porque ele recebe alguma coisa. Meu amado, o que faz você adorar a Deus quando as coisas ficam difíceis? É pelo que Deus é? Ou Satanás está certo? Se quando você passa por um momento de provação, você cai no esfriamento, você se afasta de Deus, se afasta da igreja, por achar que Deus é injusto, ou achar que a igreja é injusta, você está provando a tese do diabo. Satanás é que faz isso. A proposta de Satanás é essa: a pessoa só te serve porque
tudo vai bem com ele. No dia que as coisas ficarem difíceis, Jó deixa de te adorar. Jó deixa de te servir. Jó deixa de te honrar. Coloca coisa difícil na vida dele para ver se ele não vai deixar. Deus prova que Satanás está errado. E ele permite que as coisas ruins aconteçam na vida de Jó. Mas Jó tem a mesma. Na providência difícil ele adorava com seus filhos. Na providência fácil ele adorava com seus filhos, oferecia sacrifício a Deus, né? Na providência difícil Jó continua entendendo que Deus é soberano e Jó continua adorando ao Senhor. Essa é a reação de Jó. Essa é a maravilhosa reação de Jó. Mas eu disse, como eu falei, são 3 providências. Primeira providência fácil, Jó adora. Providência difícil, Jó adora. Mas só que aqui, irmão, chega um momento que a providência fica quase que impossível de suportar. Jó chega mais um tempo, num dia em que os filhos, capítulo 2, a história novamente, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles, a ideia novamente, né? Então o Senhor pergunta: de onde tu vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Mesma pergunta: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto? Jó continuava a mesma? Depois de tudo que passou, Jó continuava a mesma pessoa, servindo, amando e adorando o Senhor. Não há ninguém na terra, né? Homem íntegro, reto, que teme a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Ele continua sendo o mesmo crente, que se submete a momentos à vontade do Senhor. Aí, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem motivo, o Senhor permitiu. Deus mesmo apresenta que não tinha, em Jó não tinha motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor. Que Satanás desgraçado, desculpe a palavra, né? Que bicho nojento, né? Como diz o nordestino, bicho é tinhoso, né? Vamos lá. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está a teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás aproveitou, né? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, e a tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você entende o que é isso? A gente pega uma alergia, irmão, fica todo coisado, né? Você imagine a ideia que Jó, ele se assentava na cinza, o texto diz. Ele pegava um caco e se coçava. É terrível. Não só uma questão física, mas psicológica. Quando a gente sofre de alguma doença que passa um tempo e aquela coisa nos tira a noite de sono, a gente começa a ficar preocupado: será que isso não vai passar, não? E Jó era dia e noite. Um homem que estava correto, uma vida espiritual boa, apesar da providência difícil. Ele continuava amando e servindo ao Senhor, íntegro da mesma forma. Mas só que agora ele estava pobre, mas continuava amando o Senhor. Agora ele estava desprezado, mas continuava amando o Senhor. Agora ele não tinha filhos, mas ele continuava amando o Senhor. Mas só que agora Jó perde, além de tudo isso, perder tudo os seus filhos, ele perde também a sua saúde. Ele perde a saúde. Deus permitiu que Satanás ferisse a Jó com enfermidade terrível. E aqui a ideia, irmãos, é que Jó passa a viver no lixão da cidade. Capítulo 2, versículo 8. Essa é a ideia. Ele passa a viver, imagina um homem mais rico
agora é desprezado, passa a viver no lixão da cidade, raspando com caco o pus e as feridas lhe escorrendo. Jó sabia no seu último, irmão, que nada tinha sido feito contra Deus para merecer aquele sofrimento, mas que tudo que ele estava passando era pela providência de Deus. Olha, você já imaginou isso? A gente começa a pensar, olha, eu não mereço isso. A gente vive numa geração que, não aceita isso. Isso não pode acontecer. Uma geração que a gente vive hoje é uma geração que se dá por um coitadismo elevado. Mas, meus amados irmãos, Jó sabia no seu íntimo que nada havia feito para merecer tudo aquilo, todo aquele sofrimento. Mas esta providência quase impossível tomou conta da vida de Jó. E a ideia no contexto, Jó agora está doente, caindo aos pedaços, desprezados, sem lar, sem filhos. E agora está difícil de se submeter a Deus. Certo? Agora não dá mais para adorar a Deus. Certo? Agora não dá mais para caminhar pela fé. Quando tudo estava bem, aí sim era legal. Ficou ruim, até que deu para ir. Mas agora não dá para perseverar mais. Até a mulher de Jó reconhece, olha, pede logo para morrer. É a melhor coisa que acontece. Olha só a visão maravilhosa de Jó sobre Deus. Verso 10. Mas a mulher chega para ele, ele raspando-se com os cacos. Então sua mulher disse, olha, conserva a tua integridade ainda. Ele continuava a mesma pessoa. Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, pede para morrer. Mas ele respondeu, falas como doida. Olha só como Jó diz aqui. Aqui que está o centro que queremos falar hoje. Temos recebido o quê? O bem de Deus. Não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Como reagimos quando as coisas ficam difíceis ao nosso redor? Quando reagimos a Deus, quando as coisas ficam terrivelmente difíceis ao nosso redor? Blasfemamos, enfraquecemos. Jó não pecou contra o Senhor. Qual seria a nossa atitude na providência quase impossível, terrivelmente difícil? Abandonar Deus, abandonar a fé, abandonar a igreja, abandonar os irmãos, abandonar a família? Ou apenas dizer, Senhor, o Senhor sabe o que faz. Está difícil, está. Mas o Senhor é soberano e administra a minha vida como o Senhor quiser. A pandemia que estamos passando, irmãos, está se alastrando cada dia mais. Quase o ano todo, talvez, até o ano que vem. E alguns talvez começaram a perguntar, por que isso, por que isso, por que aquilo? Porque Deus está permitindo que isso aconteça, Deus sabe. E para a gente encerrar, irmão, hoje à noite eu quero transportar você lá para o capítulo 42. Jó, depois de todo esse tempo de dificuldade, de provação, de providência, capítulo 42, Jó vai fechar isso. Jó restaurado de tudo, Deus devolveu para Jó, no capítulo 42, tudo que ele tinha, devolveu os seus 10 filhos, devolveu as suas riquezas em dobro. Porém, verso 2. Então respondeu o Senhor a Jó, Jó ao Senhor,
Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu te ouvia, te conhecia só de ouvir falar, né? Verso 5. Mas agora os meus olhos te contemplam melhor. Deus é soberano e Ele tem o direito de administrar a nossa vida, a nossa história, como Ele quiser. E qual deve ser a nossa atitude? A mesma de Jó. Adorar na providência fácil, adorar a Deus na providência difícil, continuar adorando a Deus na providência impossível. Momentos bons eu adoro, nos momentos ruins eu adoro, nos momentos terrivelmente ruins eu continuo adorando o Senhor. Porque sei que tudo está debaixo dos seus planos. E nenhum dos planos dele que ele tem preparado vão ser frustrados. Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos podem ser frustrados. E Jó nos ensina lições, irmãos, não dá a gente pregar no livro todo, mas para encerrar rapidamente. Nas provações nós precisamos continuar confiando e adorando o Senhor. Deus tem os seus planos. Não pergunte para Deus por que está permitindo essa pandemia. Só diga: Senhor, eu quero te adorar nessa pandemia. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmãos. Que possamos adorar a Deus no momento bom, nos momentos ruins e nos momentos terrivelmente ruins, porque Deus tem o direito de administrar a nossa vida como Ele quiser. Senhor Deus, o Senhor é Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina a aceitar, por mais que sejam difíceis os Teus planos para a nossa vida. Nos ajuda a continuar te adorando, ó Deus, nos momentos bons, louvando e exaltando o Teu nome, mas nos ajuda a continuar adorando ao Senhor nos momentos ruins e nos momentos terrivelmente ruins, porque sabemos que o Senhor tem o direito de administrar a nossa vida como o Senhor quiser, e que o Senhor não erra. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Muito obrigado.